gente ouvir. Bom dia a todos os meus amigos e minhas amigas. Do fundo do meu coração, eu desejo que este momento, que este breve devocional possa falar ao coração das minhas amigas, dos nossos amigos que aí estão. E eu comecei com este louvor, dizendo que é preciso calar todas as vozes, menos a sua. Que nós possamos não dar ouvidos à voz do inimigo, mas que nós possamos ter sensibilidade espiritual e ouvir a voz de Deus. Eu disse que nessa manhã eu estaria fazendo um devocional, um breve devocional, e eu gostaria de ler algo para vocês aqui, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs em Cristo, falando sobre oração. Eu disse que nessa manhã eu ia fazer um devocional falando sobre a oração. E eu trouxe aqui um livro que eu gosto muito, que fala O Poder da Mulher que Ora. E eu gostaria rapidamente de ler um pedacinho desse livro e depois refletir com as minhas amigas que estiverem aí nessa manhã. O tema de hoje do devocional que eu estou lendo fala assim: Senhor, transforma-me numa mulher com uma fé que move montanhas. E ela fala assim, nesta parte do livro: em meu aniversário de 10 anos, ganhei uma corrente de ouro, delicada, com um pendente que era uma pequena bola de vidro. Dentro da bola havia um minúsculo grão de mostarda. Na época, ela pensou, por que alguém se daria o trabalho de colocar lá dentro uma semente tão pequena que mal podemos enxergar? Obviamente não entendi o espírito da coisa. Foi só algum tempo depois que aprendi o significado daquele pequeno grão. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. Deus toma o grão minúsculo de fé que temos e o faz crescer, tornando-o grande quando agimos pela fé. E como nós estamos falando sobre oração, a oração aumenta a nossa fé, pois pela oração estendemos nossa mão e tocamos em Deus. Em certo momento, uma mulher estendeu a mão para o Senhor, crendo que se apenas lhe tocasse a veste, seria curada. Toda vez que estendemos a mão para Deus em oração, nossa vida é curada de alguma forma e nossa fé é aumentada. Quando falamos de fé, este devocional falou sobre uma mulher que tocou em Jesus. É tão lindo que essa mulher, ela tinha uma convicção dentro dela. Esta passagem está lá em Marcos, no capítulo 5, que fala a tão conhecida passagem sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue. Lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 25, diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha.
nada lhe aproveitando. Antes, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Esta mulher, eu amo muito essa passagem. Inclusive vou pegar meu chazinho, porque eu falei que nós íamos tomar um café nessa manhã juntos. Essa mulher, ela tinha uma convicção dentro dela. E eu acho lindo pensar. Ela dizia: se tão somente tocar na orla dos seus vestidos, sararei. Ela dizia, ela tinha essa convicção dentro dela. Se tão somente tocar na orla dos vestidos de Jesus, eu sararei. Era uma convicção. Ela tinha essa convicção, essa fé dentro dela. E a Bíblia fala que ela foi e tocou na orla dos vestidos de Jesus. E imediatamente ela sentiu estar curada daquele mal. Se ela fosse pensar no contexto da época, na situação que ela estava, ela não poderia ter saído no meio daquela multidão. Ela nem poderia tocar em Jesus. Mas aquela mulher usou a sua fé. E o que eu quero dizer nesta manhã para as minhas amigas, meus amigos que aí estão? Essa mulher teve convicção, usou a fé e tocou nas vestes de Jesus. O que eu quero deixar para minhas amigas, meus amigos nessa manhã, trazendo um devocional voltado para a oração. Nessa manhã, use a sua fé e toque em Jesus. Mas Cris, como que eu vou tocar em Jesus nessa manhã? Toque em Jesus com a sua oração. Toque em Jesus com o seu clamor. Toque em Jesus buscando a Ele nessa manhã. Que você possa ter dentro do seu coração essa convicção, essa fé, como aquela mulher do fluxo de sangue teve. Ela dizia: se tão somente tocar na orla dos vestidos de Jesus, sararei. Que eu e você tenhamos nessa manhã essa convicção, essa fé. Eu vou tocar em Jesus através do meu clamor. Eu vou tocar em Jesus através da oração. Eu vou tocar em Jesus quando eu estiver buscando a Ele. E eu tenho convicção que quando eu tocar em Jesus, eu serei curada, eu serei transformada. Porque muitas vezes, dentro de você, há uma luta interior, muitas vezes há uma dor dentro de você que ninguém sabe. Mas eu quero te dizer que Jesus te conhece, Jesus sabe o que está dentro do teu coração. E nessa manhã, Ele quer te ajudar, Ele quer te curar, Ele quer mudar a história da sua vida. Assim como a história daquela mulher do fluxo de sangue foi mudada, transformada. Nesta manhã, toca em Jesus, toca nele, clama, busca. Tenha convicção que quando você o clamar, Ele vai te ouvir. Quando você o buscar, Ele vai estar com os olhos, ouvidos atentos para ouvir o seu clamor. Tenha convicção dentro de você. Use a sua fé. Diga para você mesmo, como aquela mulher disse: se tão somente tocar na orla dos vestidos de Jesus, sararei. Toque hoje pela fé. Toque hoje orando.
Toque hoje clamando. Toque hoje buscando. Que a sua fé hoje, às vezes a nossa fé parece que é tão pequenininha, né? Como o tamanho de um grão de mostarda, como eu comecei lendo no livro. Mas essa pequena fé em Deus, firmada em Deus, você vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Que hoje, você possa tocar em Jesus através da sua oração, através da sua súplica, através do seu clamor. Creia que o nosso Deus, Ele tem o poder de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Hoje, nessa manhã, toca em Jesus com o seu clamor. Toca em Jesus com a sua oração. Toca em Jesus com a sua busca. Eu creio que há poder em nosso clamor. Eu creio que a nossa fé é aumentada quando nós buscamos a Deus. Eu creio que Deus faz o extraordinário quando nos colocamos na presença do Senhor. Eu creio, porque a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor, que há um coração contrito, não resistirás, ó Deus. Deus conhece você. Deus conhece a sua vida. Deus conhece a sua história. E hoje, toca pela fé em Jesus. Toca, mas toca confiando que Ele vai fazer o extraordinário dele ao seu favor, a favor da sua família, a favor da sua vida. Nessa manhã, hoje, eu não sei o que está acontecendo na sua casa. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não imagino o que está acontecendo na sua história. Mas, pela fé, toca em Jesus. Pela fé, busca Jesus. Pela fé, confia em Jesus. Pela fé, hoje, creia que Deus vai fazer o extraordinário na sua casa, na sua vida, na vida da sua família. Quando nos colocamos na presença dele, ele responde ao nosso clamor. Eu não sei o que está acontecendo. Talvez você tenha algo que precisa ser resolvido ainda essa semana. Talvez você esteja deitado numa cama, triste. Talvez você esteja passando algo que você não está entendendo. Mas nessa manhã, toca pela fé em Jesus, orando. E você vai vivenciar o extraordinário dele na sua casa, na sua vida e na vida da sua família. Termino deixando um abraço com muito carinho para todos os meus amigos, minhas amigas que estão aí nessa manhã. Termino dizendo e desejando para a sua vida o extraordinário de Deus. E eu quero ouvir o seu testemunho. Eu tenho certeza que nesta manhã Deus está indo de encontro à sua vida onde você está. Eu tenho certeza que nesta manhã o Senhor está tocando no seu coração. Eu tenho certeza que nessa manhã a sua fé está sendo fortalecida para vivenciar o extraordinário de Deus na sua casa, na sua vida e na vida da sua família. E nessa manhã eu quero terminar orando junto com você, porque eu disse que esse devocional estaria falando sobre oração. Eu creio que nessa manhã a nossa pequena fé, que é de um tamanho de um grão de mostarda, vai ser aumentada e nós vamos vivenciar os milagres do Senhor nas nossas vidas. Você pode orar comigo neste momento? Podemos orar?
Eu oro aqui, você ora aí. E nós cremos juntos no milagre de Deus. Senhor, nesta manhã eu apresento a Ti a vida do meu amigo, da minha amiga, que está aqui comigo nesta live. Apresento cada um que está aqui, também apresento a minha tia, Sofia, que está junto comigo nessa live. Apresento a Ti, Senhor, a vida do Denis, que também está aqui nessa manhã. Apresento diante do Senhor as nossas causas, ó Pai. Tu és o Deus que nos conhece. Tu és o Deus que sabe o que está dentro do nosso coração. Eu te apresento também todos que irão ouvir esta live, eu não sei em que momento, mas eu peço a Ti que o Senhor vá de encontro a cada um deles, cada um que está nesta live, nesta manhã, que possa vivenciar o extraordinário de Deus, que nessa manhã a nossa fé possa ser aumentada em Ti, papai, que nós possamos contemplar as Tuas maravilhas, que nós possamos ter convicção da nossa fé, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que teve convicção e tocou na orla de Jesus. Que hoje, nessa manhã, nós possamos tocar, ó Pai, pela fé nas orlas de Jesus e sermos curados, e sermos fortalecidos, e sermos renovados. Que nós possamos testemunhar dos Teus milagres, ó Pai, porque nós cremos que há poder quando clamamos, porque nós cremos que o Senhor move quando oramos. Peço a Ti, ó Pai, abençoe cada um que está comigo nessa manhã. Abençoe o Denis, abençoe minha tia, abençoe a todos que ainda irão ouvir esta live. E que cada um de nós possa vivenciar o extraordinário de Deus em todas as áreas da nossa vida. É que eu te peço, Pai, e te agradeço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus amigos, minhas amigas. Deus abençoe Denis, Deus abençoe minha tia, Deus abençoe a todos que vão ouvir essa live. E eu desejo que cada um de nós possa vivenciar o extraordinário de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Deus abençoe. Um abraço com muito carinho